O nosso corpo possui muitas células. Isso aqui é uma célula. E além de membrana celular, citoplasma, centríolos, dentre outros, toda célula possui um núcleo. As paredes do núcleo, elas não são fechadas. Elas possuem polos nucleares que permitem a saída do RNA depois de produzidos e a entrada de enzimas, que são proteínas. Dentro do núcleo das células, encontramos os cromossomos. Nós temos 23 pares de cromossomos, formando um total de 46, dos quais 44 são autossômicos, ou seja, eles não têm relação com o sexo, e 2 são responsáveis pelas características sexuais. Dentro dos cromossomos, encontramos o ácido desoxirribonucleico, que é o famoso DNA. Esse aqui é o DNA. Ele tem essa forma helicoidal e possui metros de comprimento, estando dentro dos cromossomos de forma compactada. O DNA é um polímero. Ele é uma macromolécula, que é um conjunto de monômeros, que são moléculas. Então, o DNA é definido como polinucleotídeo, que significa várias moléculas orgânicas complexas, que são formadas pela união de fosfato, pentose e uma base nitrogenada. Esse é o grupo fosfato, a pentose e a base nitrogenada. A união desse fosfato, dessa pentose e dessa base nitrogenada forma um nucleotídeo. O DNA, ele é polinucleotídeo, ou seja, várias moléculas orgânicas que o formam. As bases nitrogenadas são 4. Adenina, representada pela letra A, timina, representada pela letra T, guanina, representada pela letra G, e citosina, representada pela letra C. Adenina e guanina são chamadas de púricas. Elas possuem 2 anéis, um anel de 6 átomos fusionados e um anel com 5 átomos. E timina, citosina e uracila são chamadas de pirâmidicas. Elas possuem apenas um anel de 6 átomos, sendo ele composto de carbono e nitrogênio. E é muito importante lembrar que a uracila só está presente no RNA. O DNA possui 2 fitas, e para que essas fitas se juntem, é preciso uma combinação. Essa combinação é entre as bases nitrogenadas, e é preciso uma base púrica mais uma base pirâmica, para que as fitas do DNA se juntem. Se juntam, então, A com T e G com C. Outra informação muito importante sobre o RNA é que a timina é substituída pela uracila. Uma informação-chave relacionada à estrutura do DNA veio do bioquímico austríaco Erwin Chargaff. Chargaff analisou o DNA de diferentes espécies, determinando sua composição de bases nitrogenadas. Ele fez várias observações fundamentais, nas quais adenina, timina, citosina e guanina não eram encontradas em quantidades iguais, como alguns modelos da época diziam. As quantidades de bases variavam entre as espécies, mas não entre indivíduos da mesma espécie. E a quantidade de adenina sempre igualava a quantidade de timina, e a quantidade de citosina sempre igualava a quantidade de guanina. Por exemplo, se tem 30% de adenina, tem 30% de timina, e se tem 20% de guanina, tem 20% de citosina. Esses resultados foram chamados de relação de Chargaff. O DNA é constituído por 2 fileiras de polinucleotídeos. Em cada fita de DNA, o corrimão é formado por ligações fosfodiesterase, que nada mais é do que uma ligação forte que dá muita estabilidade aos ácidos nucleicos. Essa ligação é feita entre moléculas de açúcar e radicais de fosfato. Essa molécula de açúcar a gente vai chamar de pentose. A pentose se chama assim por um motivo óbvio. Ela possui 5 moléculas de carbono. Esses carbonos são numerados a partir do ponto de inserção com a base nitrogenada em sentido horário.
O radical fosfato se liga ao carbono 3 de um açúcar e ao carbono 5 do seguinte, e assim sucessivamente. Cada fita tem final 3' ou 5'. As duas fitas correm em direções opostas, o que determina como cada fita vai ser replicada. O primeiro passo na replicação do DNA é a separação das duas fitas. A abertura é realizada por uma enzima chamada helicase, que resulta na formação da forquilha de replicação. Cada fita separada é um molde para a síntese de uma nova fita de DNA. Uma enzima chamada de primase inicia o processo. Esta enzima sintetiza um pequeno pedaço do RNA chamado primer. Isso marca o ponto inicial para a síntese de uma nova fita de DNA. Uma enzima chamada DNA polimerase se liga ao primer e sintetiza uma nova fita de DNA. A DNA polimerase somente adiciona bases em uma direção da ponta 5' para 3'. Uma das novas fitas de DNA, a fita contínua, é sintetizada continuamente. A DNA polimerase adiciona as bases uma a uma na direção 5', 3'. A outra fita, a fita tardia, não é sintetizada de maneira contínua, porque ela está em direção oposta. Então, a DNA polimerase consegue somente sintetizar vários pedaços pequenos, chamados de fragmento de Okazaki. Cada fragmento começa com um primer de RNA. A DNA polimerase, então, adiciona uma sequência curta de bases de DNA na direção 5', 3'. O próximo primer é então adicionado mais adiante da fita tardia. Outro fragmento de Okazaki é sintetizado e o processo se repete. Uma vez que o novo DNA é sintetizado, a enzima exonuclease remove todos os primers de RNA de ambas as fitas. Outro DNA polimerase então preenche as lacunas deixadas com o DNA. Finalmente, a enzima DNA ligase conecta os fragmentos de Okazaki em ambas as fitas, formando uma dupla hélice contínua. A replicação do DNA é descrita como semi-conservativa porque cada molécula de DNA é formada por uma fita de DNA antiga, conservada, e uma nova. A transcrição é o nome que se dá à formação de RNA a partir de uma fita de DNA, havendo a cópia das informações contidas no DNA para o RNA. Esse processo é de extrema importância, pois as informações transcritas para moléculas de RNA são traduzidas na formação de proteínas. A transcrição pode ser dividida em 3 fases: início, elongação e término. Início. O processo de transcrição inicia-se com o reconhecimento da sequência específica do DNA a ser transcrita. As ligações de hidrogênio que unem as duas cadeias de DNA se rompem e as duas fitas se separam. Apenas uma das duas fitas servirá como molde para a síntese. Já na segunda fase, ocorre a elongação ou alongamento. Os nucleotídeos são incorporados a uma fita molde de DNA e a outra fita de DNA permanece inativa. Os nucleotídeos estão presentes no núcleo livremente e ligam-se à fita molde de uma forma definida, pois as bases nitrogenadas são complementares. O término: assim que a fita de RNA está pronta, ela se destaca da fita molde de DNA e se desloca em direção ao citoplasma, onde em seguida ocorre outro processo denominado de tradução, síntese de proteínas. As duas fitas de DNA então ligam-se novamente. O afastamento e o encaixe das duas fitas de DNA ocorre sob a ação de uma enzima denominada de RNA polimerase, que se desloca sob a molécula de DNA durante o processo de transcrição. Esses ácidos nucleicos são deveras especiais, divididos em 2 partes que não podem ser iguais. Conduzem, criam e recriam, cada um sabe o que faz. O DNA elegante armazena informação. Da genética do ser vivo, ele sabe a precisão. Pentose e dexorribose.
faz a sua atuação. Fica no núcleo da célula e, com toda a sua destreza, define as características do ser vivo com certeza. 2 fitas dupla hélice revelam sua grandeza. As bases nitrogenadas também têm atuação. Adenina, citosina, timina e guanina se misturam à ação. E o lindo DNA faz o processo girar, replicação e transição. O RNA não é menos importante, produzindo as proteínas que precisa num instante. Sua pentose é a ribose, uma fita única simples, torna coadjuvante. Suas bases nitrogenadas mostram muito em sua ação. Adenina e guanina, citosina e uracila são a perfeita harmonia que compõem com maestria e cumprem sua função. RNA mensageiro traz o código na mensagem. RNA transportador leva o aminoácido com coragem e logo o mensageiro entende essa mensagem. RNA ribossônico associado ao complexo permite ao mensageiro reciprocidade e sucesso, concluindo assim a síntese das proteínas em progresso.